Olá pessoal, eu sou a Tatiane e hoje eu trago uma história real e inspiradora. É um capítulo da minha infância que eu reescrevi. Eu tenho certeza que essa história vai tocar o coração de vocês profundamente. A fábula da menina que reescreveu a Páscoa. Era uma vez uma menina que já não era tão pequena, mas também não se sentia totalmente grande. Dentro dela moravam histórias que nunca tinham sido vividas, apenas ouvidas, guardadas como sementes esperando coragem para florescer. Certo dia, ela decidiu fazer algo incomum. Embarcou em sua nave invisível, feita de imaginação e saudade, e viajou para um reino encantado, onde tudo acontecia. Nesse reino, coelhos falavam, borboletas dançavam como pensamentos leves e fadas cochichavam segredos antigos. Havia também princesas, muitas delas. E foi com uma dessas princesas que a menina se encontrou. A princesa não usava coroa de ouro, mas tinha algo mais raro, um olhar que já tinha atravessado o medo, a dor, a carência, a falta. E a princesa disse: "Eu preparei isso para você", disse ela, estendendo uma pequena caixa com um lindo laço cor-de-rosa e uma caixa com muitos desenhos de flores e borboletas em tons coloridos e com um doce aroma. A menina respondeu: "Para mim?", perguntou a menina surpresa, como quem nunca espera ser escolhida. "Sim", a princesa respondeu, "eu sabia que você viria. Antes eu também tinha medo. Antes eu também achava que ninguém gostava de mim. Eu também já me senti muito sozinha. Mas aprendi que crescer não é deixar de sentir medo, coragem. E também aprendi que eu sei como fazer as pessoas gostarem de mim, começando por mim mesma. E isso mudou completamente a minha vida." A menina pegou a caixa, abriu e dentro havia chocolates. Mas não eram apenas chocolates, eram símbolos, eram gestos que ela nunca tinha recebido, mas sempre sonhou. Naquele instante, algo silenciou e algo mudou. A menina percebeu que algumas histórias não chegam prontas, mas podem ser recriadas. E que, na verdade, essa é a maior alegria de todas, poder recriar histórias do jeito que você quiser. Ao voltar do reino encantado, ela fez algo simples e muito diferente, mas profundamente poderoso. Comprou chocolates, chamou sua sobrinha, abriu caixas, separou os chocolates, organizou, criou várias embalagens de presentes. E ela contava para sua sobrinha: "Olha, você tem chocolates para comer durante um mês. Cada saquinho é um dia
da semana, um dia do mês, em quantidades adequadas para que você possa comer após as refeições. Mas na verdade, ela não estava montando esses presentes para a sobrinha ou para outras pessoas. Ela estava reconstruindo memórias que na verdade ela não viveu. E assim, ela estava dando forma ao que antes era ausência, transformando falta em escolha. E pela primeira vez pôde sentir de dentro para fora, como seria dizer: na minha infância também foi assim, os meus pais fizeram assim. E mesmo que não tenha sido, porque na verdade foi. As cenas foram recriadas e nós vivemos em uma história. E se é uma história, nós podemos alterar as cenas e os capítulos. Mas só agora ela sabe disso. E assim, naquela Páscoa, a menina deixou de esperar histórias felizes dos outros e começou a escrevê-las do lado de dentro para fora. Moral da fábula: nem toda a infância nos dá tudo, mas toda alma tem o poder de recriar o que faltou e transformar memórias em mágica, em pura magia encantada, porque dentro de nós existe um reino encantado onde tudo acontece. E quando nós acessamos esse poder, mergulhamos nesse portal, começamos a recriar todas as histórias. Pessoal, agora é a Tatiane. Essa história recriada é minha, é um capítulo da minha infância. Para você que está chegando exatamente agora, para você que não me conhece ainda, mas está conhecendo agora, eu sou mentora de alinhamento interno, sou terapeuta, faço esse trabalho incrível de alinhamento com a fonte de energia, alinhamento com o nosso ser divino, que é a nossa fonte de energia, tudo que nós somos na verdade. E eu auxilio clientes a encontrarem a coerência vibracional com quem são de verdade. Mas principalmente, esse alinhamento, ele acontece 100% quando cada um de nós começamos a recontar histórias que não foram agradáveis, começamos a transformar padrões e crenças em crenças e padrões frutíferos. E assim, a lei da atração também nos responde da maneira que nós realmente desejamos, uma vez que a lei da atração responde a tudo. E a própria neurociência explica: aquilo que nós acreditamos se torna verdade porque se torna uma vibração e se torna uma emoção dominante. A base do meu trabalho é auxiliar os clientes a sustentar a sua própria energia. Sustentar uma alta vibração é sustentar a sua própria energia dentro desse vórtice de criação, que é onde a nossa fonte já habita e é onde as nossas manifestações já acontecem. Mas para alcançarmos esse estágio de coerência vibracional com a nossa fonte, de 100% de permissão, nós precisamos recriar algumas histórias. Mas precisamos passar pelo processo de diminuir a resistência, de moldar os pensamentos, de escolher conscientemente como nós queremos nos sentir e como reagimos às situações, mesmo que as situações não tenham sido agradáveis ao longo da nossa vida. E essa história recriada hoje é da minha infância, um capítulo. Quando criança eu tinha uma pediatra e certa vez ela comentou que comprou vários chocolates e separou em cestas para os seus filhos, para que eles pudessem acessar os chocolates sempre após as refeições. O intuito não era entregar todos os chocolates de uma única vez para os seus filhos no dia da Páscoa, mas
trazer a consciência de que primeiro o alimento que vai verdadeiramente nutrir o corpo, que tem a proteína, o carboidrato, os minerais, e depois algo gostoso, algo leve, saboroso, que é essa apreciação da vida humana, o doce, mas após a refeição, fazendo esse conjunto perfeito. E eu nunca esqueci essa história. Quando eu ouvi essa história da minha pediatra, eu tinha por volta de 10 anos, hoje eu estou com 35 anos, eu nunca esqueci essa história e eu não vivi essa história através dos meus pais, mas eu sempre tive isso no meu coração, que eu faria isso com os meus filhos. E como eu tive essa, entre aspas, ausência, né, de receber os chocolates ou receber de uma maneira mais dinâmica e coerente, né, como eu vou entregar o chocolate para a criança, como ela vai entender o processo, né, o porquê disso aqui, em muitos momentos eu fiquei triste na Páscoa, né, por não receber um ovo de Páscoa como eu gostaria, como os meus amiguinhos estavam recebendo, mas tudo bem. E esse ano foi a primeira vez que eu fiz algo diferente. Eu recriei essa história. Eu chamei a minha sobrinha, nós fomos comprar muitos chocolates, caixas de chocolates, e a minha intenção era exatamente essa, recriar essa história, recriar essa memória que eu não vivi, mas eu ouvi e eu escolhi criar essa memória. E ao recriar essa memória, eu estou dizendo para o universo, para a minha própria história, que eu vivi isso na minha infância, porque eu trouxe a vibração. Eu não trouxe a vibração da falta, da ausência. Hoje eu tenho muita facilidade em criar histórias, metáforas, fábulas, porque eu mergulhei nesse processo interno. Então é sobre isso. Quando nós nos alinhamos à nossa fonte, nós saímos de um papel de vítima, do papel da falta, da ausência e recriamos essas cenas. E para tudo isso nós precisamos ressignificar muitas coisas, precisamos transmutar, precisamos fazer realmente um mergulho interno. Mas esse processo é muito gostoso depois que nós colocamos o primeiro pé para fazer. Então hoje eu recriei essa história e eu senti muito de contar essa história, porque eu tenho gostado tanto de contar histórias e é tão gostoso porque essa vida humana ela é divertida. Então eu deixo aqui essa fábula divertida, que é uma fábula real, e como é importante nós recriarmos as histórias da maneira que nós gostaríamos, e nós passamos a acreditar naquela história e ela se torna uma vibração dominante. É isso, pessoal. Essa é a fábula da minha vida, a minha história real. Um beijo, pessoal. Até breve.